antes de entrar nas 7 regras, eu sei que deve ter sido bastante discutido ontem, eu vou passar muito rapidamente 10 motivos pelos quais a gente deve operar um glioma mesmo em área eloquente. Que muitas vezes, não estamos falando de tumor de tronco em criança, nós estamos falando de tumores em áreas eloquentes em adultos. Muitas vezes, a gente vê o paciente chegar com uma biópsia e irradiado. Isso hoje já não é mais uma conduta tão aceitável. Respeitamos a escola, uma escola mais conservadora, mas ela não é mais aceitável por quê? Primeira razão, os gliomas de baixo grau não são estáveis, existe transformação anaplásica em metade deles nos próximos 5 anos. Uma outra questão muito importante é que, comparando 2 serviços no mesmo país, se observou que, quando é feita uma ressecção cirúrgica precoce, os pacientes vivem muito mais do que somente biópsia e acompanhamento do paciente. Radioterapia, como o colega muito bem explicou mais cedo, não é imune de déficits, então existe um déficit quando esses gliomas são irradiados. Estamos falando de gliomas de baixo grau, de insulin, depois eu vou falar dos de alto grau, e não tem impacto na sobrevida do paciente. Por outro lado, a cirurgia tem impacto, e um impacto grande. Em amarelo aqui está uma ressecção de 100%, o paciente vive muito mais quando a ressecção é menor. E essa ressecção ela é aumentada quando você tem, então, um mapeamento cerebral. Você não se baseia só em anatomia. Isso serve para exame também. Muitas vezes falam, não, a ressonância magnética intraoperatória, a tractografia intraoperatória. Para mim, isso, com todo respeito, é perfumaria, porque isso é anatomia. E você não quer anatomia, você quer fisiologia. Então, é melhor você investir em um aparelho de monitorização. Hoje você tem Neurosoft e outros que você paga um valor que não é alto e você pode monitorar todos os seus pacientes. Temos que comprar uma briga com o pessoal da neurofisiologia intraoperatória que realmente se fecharam e cobram um valor que é 2 vezes o que a IH paga para todo paciente. Essa é uma guerra que nós vamos comprar e nós já credenciamos monitorização intraoperatória no Conselho Federal de Biomedicina. Eu ajudei a fazer com eles, desde que seja assinada por médico, mas está lá. Então, isso só... Professor, quando tiver o tempo aqui, me avisa que eu estou dando umas paradas para fazer alguns comentários. Mas olha só, pessoal, como a monitorização intraoperatória, o mapeamento cerebral, que não é um bicho de 7 cabeças, é algo simples. É simples, não é um bicho de 7 cabeças, principalmente com o paciente acordado. Olha como aumenta a sobrevida do paciente. Em amarelo estão os estudos com monitorização, em azul sem monitorização. Déficit cirúrgico tardio e grau de ressecção. Por que déficit cirúrgico tardio? Porque geralmente no pós-imediato o paciente sai com algum déficit, em metade dos casos, mas depois melhora. Ok? Agora, olha como é melhor você fazer a monitorização. Menos déficit, mais sobrevida. E quando o tumor está em área eloquente, então, nem se fala. Esse talvez seja o slide mais importante dessa apresentação para mostrar o porquê que devemos operar os pacientes e fazer monitorização. A ressecção supratotal só pode ser feita com parâmetro fisiológico, com o paciente acordado ou não. Então, isso mais um motivo da monitorização e de por que operar esses gliomas. Aqui alguns motivos pelos quais não se operava esses gliomas, mas eu não vou entrar em detalhamento nessa apresentação. E um 8º motivo pelo qual operar um glioma é que muitas vezes a epilepsia é de difícil controle. Uma epilepsia refratária a tratamento medicamentoso. Mais de 6 meses, com tentativa de mais de 2 drogas, é epilepsia refratária, segundo a Liga Internacional contra a Epilepsia. E nós publicamos recentemente esse artigo aqui, mostrando nos nossos 14 pacientes com epilepsia refratária em áreas eloquentes, é um grupo bem específico, que um grau de ressecção maior que 90%, que foi adquirido em quase todos, com significância estatística, os pacientes ficaram Engel classe 1, ou seja, sem crises. Então é muito, muito importante, é crucial. E para gliomas de alto grau, já está bem definido o papel da cirurgia e que, até a prova em contrário, com significância estatística, é claro que isso é um contínuo, não é um valor fixo, mas a priori ressecar mais de 78% de um glioma de alto grau, você já está contribuindo com a melhora da sobrevida do paciente. Finalmente, a extensão da ressecção ela é tão importante,
mas tão importante que ela é um fator independente, mesmo quando se faz análise estatística multivariada, para mostrar que ela é independente de qualquer marcador de biologia molecular. Então, como o professor Nazareno aceitou aqui na revista do Hospital São Marcos, alguns anos atrás, nós publicamos essa revisão, então, criticando uma conduta cirúrgica conservadora em gliomas de baixo grau. Mas, pessoal, é claro que medicina não é ciência pura. Na verdade, ciência na nossa vida é muito pouco, né? Muito do que a gente faz é crença. E tem pacientes que têm crença. Eu operei uma irmã, eram duas irmãs. Uma tinha um neuronoma gigantesco. A cirurgia foi super bem. Incrível. 14 horas operando, neuronoma do acústico intacto. A outra irmã, um glioma da ínsula esquerda, assintomático. A irmã com glioma da ínsula esquerda, assintomático, não quis operar. E a gente não deve ter um modelo sacerdotal de relação médico-paciente. A gente deve discutir com o paciente, são as crenças dela. Ela quer esperar e a gente está fazendo segmento. E daí que para os residentes, para os mais jovens, a gente tem que entender de humanidade, pessoal. Tem que entender da crença dos pacientes. Eu acho que a literatura universal é um convite, né? Os clássicos da literatura russa e outros realmente nos dão insights de psicologia dos pacientes, inclusive, como nesse livro A Morte de Ivan Illich, que é um livro que me marcou muito. Livro bem fininho, bom.